me trocar, eu que sou Deus, por um rei? Eu já vou avisando, esse rei vai escravizar as suas filhas, vai recrutar os seus filhos para guerras injustas, vai tomar a melhor porção do seu gado, do seu plantio. Vocês têm certeza que vocês querem um rei? E o povo tomou uma decisão democrática, e portanto, infinitamente estúpida. Quis um rei. E Deus falou, então tá bom, eu respeito o livre-arbítrio. Se vira, não digam que eu não avisei. Deu no que deu. O povo, assim, concedeu a um humano falível, pecador, o monopólio da segurança. Monopólio da segurança. Isso significa que é impossível que haja segurança contra o monopolista. Porque o monopolista é monopolista, entendem? Então, nós abdicamos da fonte primordial da segurança, que é a desconfiança. Já dizia Benjamin Franklin. Nós cometemos o maior ato de ingenuidade de todos, que é confiar no governo. Mencken ia mais longe. Ele dizia, um homem que não repudia o seu governo, lhe falta caráter. O preço da liberdade, dizia Thomas Jefferson, é a eterna vigilância. É preciso que todos os agentes sejam vigiados. Não aquela vigilância estatal que nos tira a privacidade, a liberdade, mas uma vigilância moral. É preciso que os atos de todos os agentes passem por um crivo moral, principalmente daqueles agentes incumbidos do uso justo da violência. Ou eles deixam de ser um ativo, se tornam um passivo, por causa do risco moral. Por isso é preciso descentralizar a segurança. Quem desconfia, descentraliza. E quem percebeu isso foi alguém nada burro. Foi o imperador Augusto César. Augusto César, quando assumiu, percebeu que a sua única força de segurança, a guarda pretoriana, concentrava um poder descomunal, que ameaçava o próprio César. Se ameaçava o César, imagina nós aqui. Então, ele criou uma concorrência policial. Ele criou uma segunda força, que eram as cohortes urbanas. Se alguém subornasse a guarda pretoriana, ele ainda tinha as cohortes e vice-versa. Descentralização. Mas não é isso que nós queremos, porque o sistema ainda era centrado em César. Nós queremos a liberdade para o povão, não para o César. Assim, a única descentralização por excelência é a concorrência de mercado. Então, vamos lá. Slide esse aqui. Desculpem aqui um meme mal feito que eu fiz no Paintbrush, mas vocês podem notar o seguinte. Aqui são as dicas de segurança da PMERG, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Servir e proteger. To serve and protect the shit out of you. A dica que eles dão é a seguinte: coloque objetos pessoais à frente do seu corpo, carteiras, mochilas, bolsas, celulares. Evitem, viu mulheres, evitem o uso de joias e outros objetos de valor. Quer dizer que vocês estão aqui trabalhando para conquistar um bom marido, ele te dá uma joia e você não pode usar. Ou seja, a polícia está assumindo: cidadãos, o meu serviço é uma bosta. É uma confissão de que eles são uma bosta. Não seria assim no livre mercado? Vantagens de ser um cliente Robocop. Agora você já pode exibir as suas joias sem medo. Nossos agentes também fornecem armas e cursos táticos aos nossos clientes. Andem despreocupados. Nossos serviços de inteligência caçarão o ladrão até o fim do mundo para recuperar os seus pertences. Essa seria uma polícia no livre mercado. Obrigado e compre sempre com a Robocop. Mas não com controlezinho. Assim. Vamos ver um pouco da economia da segurança e do policiamento. Existia um santo chamado São Mael Juan que disse: os homens anseiam por dever, uma causa para defender, uma cruz para carregar e uma família para proteger. Esta frase de São Mael Juan não é apenas uma bela frase a respeito das virtudes que caracterizam a natureza humana, mas se traduzida para o bom economês, ela significa: existe sim demanda por segurança, e existem sim incentivos para a produção, para a oferta de segurança. Seu economistazinho mainstream, acho que ele não ia falar palavrão, ele é santo, né? Mas o fato é que nós temos aqui a evidência de que São Mael Juan estava certo, e os economistas mainstream que dizem que a segurança não pode ser provida pelo mercado estão errados. The Virgin Economist versus the Chat Saint. Aqui está um gráfico. A fonte é o Australian Institute of Criminology, que mostra o seguinte:
O crescimento da força policial, police, cresceu. O Estado sempre se expande, o Cristiano explicou isso muito bem. Mas olhem o crescimento da segurança privada, security. Cresceu muito mais. Cresceu num ritmo muito maior, porque existe sim demanda por segurança, e como o Mises demonstrou, se tem demanda, tem incentivo para ter oferta. Isso é economia básica. Agora, o que eu achei interessante é a ironia aí, né? Police or security. São duas coisas completamente diferentes, né? O fato é que nós temos duas e apenas duas opções. Ou a tirania de um monopólio, ou o livre mercado, que pode ser ruim, pode ser bom, mas não é uma tirania garantida, pelo menos. A polícia, ela é um bem econômico não negativo. Essa é uma teoria minha. Existem dois tipos de bem econômico. Os positivos, que são os bens dos quais você deriva uma utilidade direta, e os bens antinegativos ou não negativos, que são bens que não te dão uma utilidade direta, você nem gostaria que eles existissem, talvez, mas eles evitam uma desutilidade maior. Um bem positivo nós temos aqui. Isso aqui é maravilhoso, dá uma utilidade direta. O Daniel Fraga já diria. Uma injeção de corticoide na bunda para evitar um resfriado é um bem não negativo, porque ninguém gosta de tomar uma injeção. Ela só evita uma desutilidade maior. E a polícia é um bem não negativo. Ninguém gosta de tomar um pulão. Né? Pulão, na linguagem dos truta da quebrada, é revista, mano, tá ligado, João? Ninguém gosta disso, ninguém gosta de checkpoint, mas tem que ter polícia, senão vai ter coisa pior, vai ter os crimes. Então ela é um bem não negativo. O ideal seria a cura do resfriado e não tomar um monte de injeção. O ideal seria acabar com o crime por vários meios, ao invés de viver num estado policial. Mas é aí que entra Ludwig von Mises. Quando Ludwig von Mises, no livro dele, Socialism, faz a crítica ao socialismo, ele diz: os soviéticos, a União Soviética, vai sobreinvestir em vários bens de capital, mas estas engrenagens vão girar em falso. Então esse sobreinvestimento não vai se refletir em um aumento do padrão de vida da população. O que vale para o bem industrial, vale para o bem policial. Vai ter um aumento do tamanho da polícia, a polícia vai se militarizar, a polícia vai virar um monstro. Mas isso não vai se refletir num aumento de segurança, são recursos desperdiçados, são uma desutilidade em si. Isso é evidente, tem um livro que fala sobre isso, eu recomendo, que se chama The Rise of the Warrior Cop. O livre mercado, por sua vez, provê segurança onde der, onde o governo não o atrapalhar. Um exemplo disso é o caso Glotel. Existe um produto químico que se chama amônia anidra. Não me perguntem o que caso que é isso, porque eu não entendo nada de química. Mas a amônia anidra, eu sei que ela é usada em fazendas e indústrias. Até aí tudo bem. O problema é que o governo, tão preocupado conosco, nos fez o favor de proibir as drogas. E a amônia anidra é usada para refinar droga. O que aconteceu com o preço das drogas? Disparou. O que aconteceu com o preço da amônia? Disparou. Isso não só causou um encarecimento dos produtos agrícolas e industriais que usam amônia, né? Então o pobre se ferrou mais uma vez, como também criou um incentivo para os bandidos roubarem amônia anidra. E agora, vamos chamar quem? O Batman, o governo? Não, o livre mercado deu conta. O livre mercado desenvolveu um produto chamado Glotel, que quando misturado com amônia, ele espirra no ladrão e o marca. Então fica fácil para a polícia capturá-lo. E aí o vagabundo vai parar no prefeito de Pedrinha, tá ok? Mas o que é isso aqui? Isso aqui? É só você não roubar amônia que você não vai para lá, pô. Então, o livre mercado conseguiu coordenar vários agentes que não se conhecem e não precisam se gostar para desenvolver um produto. Isso aconteceria com todos os bens relacionados à segurança se o governo deixasse. Aconteceu na área de R&D, né, Research and Development, poderia acontecer também na área do armamento, na área do policiamento, etc. Basta que o governo saia de cena. Tudo que o governo faz é causar distorções socialistas no mercado de segurança. A primeira coisa é um nível desordenado de governança. Governança é necessário. Nós somos anarcocapitalistas, não anarquistas bagunceiros e arroceiros, black blocs. Então tem que ter um pai de família, a autoridade do pároco da sua igreja, a autoridade do empresário, tudo isso tem que ter. Esses são níveis de governança. O mercado é capaz de prover um nível ordenado de governança. As empresas fazem isso.
Os consultores de estratégia corporativa, quando vão desenhar um incentivo de uma empresa, eles sabem que a governança é necessária, mas que ela pode representar um risco moral. Um departamento dentro de uma empresa com muito poder vai causar problemas para a empresa. Agora, o que acontece se o nível de governança, ao invés de ser definido por agentes no mercado, mecanismos, né, de check and balance, o que acontece se ele for definido pelo próprio sujeito que está na governança? Ele vai se autossubsidiar. E é isso que acontece hoje. Por isso que o Estado se expande, se expande e se expande. Outra coisa, nós vamos ter uma redução da produção societal. O socialismo queima capital. Todos os tipos de capital, inclusive o capital e a tecnologia que são usados para a segurança pública. Por causa do socialismo, nós temos menos recursos, nós temos menos tecnologia, portanto, menos e piores armas, viaturas, equipamentos, coletes. E quem mais sofre com tudo isso é a ciência forense. A ciência forense precisa de ordem espontânea para se desenvolver. O filósofo Guilherme Belloc dizia: os avanços, a criatividade só acontecem por ordem espontânea, não por decretos. Então, cada vez nós temos menos habilidade de resolver os crimes. E se você não consegue identificar quem é o bandido, não adianta você ter a melhor polícia do mundo. Não adianta você ter o Giban na sua polícia se você não sabe quem é o bandido. Alguém que assistia Giban? Policial de aço, Giban! 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 Quem não sabe o que é isso não teve infância, sério. Outra coisa é a alocação de recursos. Como diabo a polícia vai saber onde colocar as suas unidades? Que tipo de polícia ela vai ter? Se é melhor ter mais detetives em campo? Se é melhor investir mais em aviação? Só um livre mercado pode saber isso. Esse tipo de decisão tem que ser tomada descentralizadamente por seguradoras, atendendo a demanda de um consumidor autônomo, não um bando de burocratas. Porque só as localidades sabem quem é vagabundo, quem é mau elemento, que tipo de ameaça que tem ali naquela localidade. As informações, como disse o Hayek, um economista mais ou menos austríaco, estão dispersas na sociedade. Outra coisa, a bandidagem é criativa. Eles estão sempre um passo à frente da estrutura monolítica e burocrática que é uma polícia estatal. Só a plasticidade, só o dinamismo de um livre mercado poderia acompanhar a bandidagem. Além disso, o governo não está nem aí para a segurança. Ele é outro bandido. Como disse a Wendy McElroy no artigo dela, né? To serve and protect the state, not you. Outra coisa, e esse é o mais importante de todos, as distorções que o Estado causa no campo moral. A polícia estatal, como nós vimos, incorre em riscos morais. Isso é muito importante. A primeira coisa é que, ao encampar os recursos de segurança, ela tira a capacidade do cidadão de se proteger. E ela cria aquilo que nós vimos ontem, centros de gravidade artificiais. Para o bandido, torna-se um mundo muito acolhedor, porque ele vai ter dois tipos de investimento possível. O bandido pode fazer uma operação de baixo custo e baixo risco, por exemplo. Eu vou assaltar a empregada doméstica, que acabou de ganhar o 13º, vou levar o salarinozinho dela, e não tenho risco nenhum. O que a velha vai fazer? Nada. Ou eu posso atingir o coração do Estado, posso roubar armas no quartel, posso assaltar um banco, e eles concentraram riqueza mesmo. É uma operação de alto risco, mas de alto retorno. Se houvesse um livre mercado de segurança, a segurança estaria capilarizada. Uma operação de alto risco acarretaria uma resposta rápida do sistema. Então, uma operação de alto retorno teria um risco ainda maior. E não existiria nenhuma operação de baixo risco, porque o cidadão vai demandar segurança para si próprio. Acabou o incentivo econômico para o crime. Claro que o crime não desapareceria, ninguém aqui é utópico, mas ele reduziria consideravelmente. Outra coisa, o desconforto moral que uma injustiça causa não pode estar dissociado dos incentivos econômicos. Vou dar um exemplo. Se um policial recebe uma ordem absurda, uma ordem injusta, uma ordem para agredir um inocente, se ele for um policial livre, um empregado de uma empresa, ou um freelancer, né, um profissional liberal de segurança, ele pode simplesmente se recusar a fazer isso porque aquilo atenta contra a sua moralidade, causa uma desutilidade econômica. Ou ele simplesmente se recusa porque a população, que é a verdadeira pagadora da polícia privada, vai boicotá-lo. Isso não acontece num sistema onde a função da polícia é servir ao Estado. Porque considerações morais não mais entram no cálculo econômico. É cumprir ordens e acabou. Sem contar que não é o que o Estado quer. O Estado sempre quer financiar o crime, porque o Estado vive do medo do crime.
O Estado é revolucionário por natureza, nós vimos isso ontem também. Então, por isso que o Bakunin dizia, as revoluções são encabeçadas por uma aliança entre intelectuais e marginais. Foi a canalha, os bandidos, que levaram a cabo a Revolução Francesa. E nada mudou. Outra coisa, pensem no seguinte, a segurança é pública e gratuita. Qual é o incentivo que você tem para ser um bom cidadão, para se comportar? Nenhum. Eu tenho segurança de qualquer jeito. As pessoas não têm mais o direito de me excluir da sociedade, de me ostracizar. No mundo de segurança privada, se eu for um mau sujeito, ou as seguradoras vão cobrar muito caro para me proteger, ou eu vou ser ostracizado. Nós vamos ver como isso já aconteceu na história. Mas num sistema estatal, a bandidagem, o mau comportamento, a desordem é subsidiada pelo próprio sistema. E o cidadão subsidiário, que quer proteger a sua família, que decide se juntar com os amigos para criar uma agência de proteção, a subsidiariedade, que é a chave da sociedade, ela é artificialmente taxada. Pelo seguinte, no mundo de livre mercado, sociedades subsidiárias vão necessariamente colher frutos de mais segurança. Mas se o Estado regula e impede o mercado, um comportamento subsidiário vai ter menos retorno. Ele não vai se refletir em mais segurança. Então, o preço relativo do comportamento subsidiário aumenta. Agora, pensa assim. Se o bandido é subsidiado e o homem subsidiário é taxado, qual vai ser o resultado? Vai ser a corrupção do tecido social. É isso que a polícia faz. Por isso que centralizar tudo na mão do Estado é preservar a desordem. Por que eu falei essa frase? Porque em 1968 teve uma convenção do Partido Democrata em Chicago, que é o estado mais esquerdoso dos Estados Unidos, a cidade mais esquerdosa dos Estados Unidos, em Illinois. Aí apareceu gente mais à esquerda ainda para protestar contra os burgueses do Partido Democrata, conversa de louco mesmo. Era a esquerda brigando com a esquerda, por mim os dois podiam se matar à vontade. Aí o que a polícia fez? A polícia, trabalhando a favor do Partido Democrata, deu aos manifestantes de esquerda o que eles queriam. Eles não pediram mais Estado? Então toma mais Estado! E aí o prefeito de Chicago, o Pelley, ele disse, vocês são desordeiros, a polícia está aqui para preservar a desordem. Quer dizer, foi um ato falho, ele queria dizer preservar a ordem. Mas sem querer ele acertou. Porque a polícia está aqui para preservar a desordem, sim. Porque a polícia estatal é um monopólio. Como nos lembra Thomas de Lorenzo, grande economista austríaco, o monopólio ele está lá só para ser capturado por grupos de interesse. Ele não está lá para atender a demandas genuínas do consumidor. A luta destes grupos de interesse para capturar o aparato monopolista vai gerar contradições, conflitos, discórdias que vão semear a desordem na sociedade. É por isso que as autoridades que têm controle sobre o aparato policial aprofundam essa desordem, criando instituições como partidos políticos. Precisamos ter mais partidos no Brasil. Vai para o inferno. Os partidos só aprofundam essa discussão louca, essa discussão irracional, a ponto de amigos brigarem e não se falarem por causa de um bandido, de um políticozinho de merda. Certo, Breno? Já briguei com você por causa disso. Ao mesmo tempo, eles criam mais aparatos de repressão para impedir os mecanismos de check and balance. Exemplo disso, o Department of Homeland Security. Não estou me referindo aqui aos índios armados, Jerônimo, esse era o verdadeiro Department of Homeland Security. Me refiro aqui à agência que o George fucking Bush criou, é George Walker Bush, desculpa, depois do 11 de setembro. Aliás, é bem estranho o 11 de setembro, né? É um inside job, provavelmente. Porque depois do 11 de setembro, eles tiraram mais liberdades americanas dentro do governo, nunca cresceu tanto e a população aplaudindo, né? Teve financiamento do próprio governo americano ao terrorista, os terroristas da Al-Qaeda que fizeram aquele atentado. Exatamente. Quem é que treinou Bin Laden, né? Então, tem coisa, tô avisando. Usaram termite. Oi? Usaram termite para explodir o prédio, ele não cairia, bom, tudo indica que ele não cairia simplesmente com aviões, ele suportava muito. Encontraram vestígios de termite nas colunas do prédio, que é utilizado para demolição de prédio. Sem isso seria muito difícil ele ter caído. Fora que sumiram com diversos vestígios. Essa eu não sabia, hein? Sim, Red Pill aqui. pode ser que exista muita conspiração nessa história, mas muita parte é verdade. Pode ser que exista muita conspiração nessa história, mas muita parte é verdade, é fato. Você pode pesquisar, está documentado e tudo. Olha, eu acho que nessa altura do campeonato, achar que não tem conspiração é a grande conspiração.
Pois é, então o Department of Homeland Security é uma polícia ultramilitarizada, ultracentralizada, que possui armamento de guerra, veículos de combate de infantaria, usados em batalhas convencionais. Para guerrear contra quem? Jesus. Para guerrear contra nós. Porque nós somos o inimigo do governo. O governo nos tira o direito de ter colete à prova de bala, carro blindado. Alguém que faz isso conosco só pode estar muito mal intencionado. Imagina 2 soldados numa trincheira, né? Trocando tiro ali. Fire! Cover me! Que tiroteio tem que ser inglês, tá? Aí, acaba a sua munição. O que soldado seu amigo vai fazer? Ele vai te dar uma arma. Pega minha arma aqui! Agora, e se ele chegar para você e falar, me dá a sua arma, só eu atiro? Você não. Esse cara não é seu amigo, esse cara está trabalhando para o outro lado. É o que o governo faz conosco. É claro que o governo está do outro lado. Cadê o coisinho? Agora vamos ver um pouco da sociologia da segurança pública para corroborar tudo isso e finalmente chegar no mercado de segurança privada, né? Anarquia não garante que algumas pessoas não cometerão crimes. O Estado garante que algumas cometerão. Pior, sairão impunes. Essa frase é do Gustavo de Molinari, naquele livro da produção privada de segurança. O fato é que o Estado, a ausência de Estado, aliás, não é o fim das soluções. É a nossa liberdade para encontrar soluções verdadeiras e sólidas. Vejamos o seguinte, paradoxo de Kabachnikov. Esse cara é o Kabachnikov. Ele é russo, nasceu na União Soviética e americanizou o nome para Kabei. Ele é biólogo, programador, estatístico, consultor de operações, especialista em cybersecurity, gênio, playboy, bilionário e filantropo. É interessante, inclusive, a história de como ele casou com a mulher dele, né? Ele estava falando com a mulher dele que ele acha o McDonald's um absurdo, cultura de massa, o hambúrguer não presta. E a mulher respondeu, o que é McDonald's? Aí ele se apaixonou. O paradoxo de Kabachnikov diz o seguinte, quanto mais aumenta a sensação de segurança, menor é a importância que as pessoas atribuem a ela. Exemplo, você está numa empresa e o sujeito fala, por que nós temos um departamento de cybersecurity se nós nunca fomos hackeados? Você nunca foi hackeado porque você tem um bom departamento de cybersecurity, o seu jumento de psicose. Agora, o paradoxo de Kabachnikov é explorado politicamente, de várias maneiras. Há uma relação entre isso e o vício político. A primeira é a seguinte, as pessoas acham que se existe um governo, elas estão seguras por definição. Elas simplesmente delegam a segurança delas ao governo e está tudo resolvido. Com isso, o homem perde a maturidade daquele que pensa na segurança dos seus e ganha a imaturidade política. E assim nós não atribuímos nenhuma importância à verdadeira fonte da segurança, que somos nós mesmos. Segunda coisa é a vitimologia estatal. Tem um criminólogo chamado Tom Tyler. Ele é meio babaquinho, ele é contra a pena de morte, ele precisava de uma bolsomitária na cabeça. Mas ele tem bons insights, Deus fala por todas as fontes, né? E ele disse o seguinte, o Estado gosta de culpar a vítima, para se eximir da culpa. Então ele fala, a menina foi estuprada porque ela é uma sem vergonha que estava de mini saia. Você foi assaltado porque você deu mole. Isso é outra mentira do Estado. A mulher tem direito de andar como ela quiser, isso é um problema entre ela e a família dela, o padre dela, e não ser estuprada. Você tem direito de não ser assaltado também, você pode dar mole quando você quiser. O problema é que isso tem um efeito psicológico grave que exacerba o tal paradoxo. O Tom Tyler diz, quando você acha que a culpa é da vítima, o cara morreu porque reagiu, você acha que isso nunca vai acontecer com você. Não, eu não vou reagir. Então, se não reagir, vai ter balas. Fica na área, tá ok? Menor de idade também, menor vagabundo e ladrão, tá ok? Que isso? E aí, nós perdemos mais uma vez a percepção da importância da segurança. Outra coisa, o governo nunca vai querer que a segurança esteja bem. Porque as pessoas morrem de medo do Estado acabar e elas ficarem sem segurança. Se elas não atribuem mais essa importância, porque a segurança está indo bem, uma das primeiras coisas que elas podem acabar dispensando é a necessidade de haver um governo. Aí os anarcocapitalistas entrariam com tudo, né? Já o livre mercado, ele é capaz de driblar neymarmente o problema do paradoxo de Kabachnikov. Pelo seguinte, as pessoas têm uma demanda interna, natural, intrínseca por segurança.
mas elas não entendem da parte técnica da segurança. Elas não são capazes de demandar os meios específicos de segurança. Vou dar um exemplo. A empregada doméstica vai pegar um avião para visitar a família dela lá em Garanhuns. Ela não tem a menor noção do que ela está encarando ali, como é que são os sistemas de segurança eletrônica do avião, sistemas redundantes. Ela está preocupada com a família dela em Garanhuns, com o conforto. Mas existe uma preocupação com segurança. Se o avião cair e ela morrer, a família vai ser indenizada. Ela não sabe quais são os sistemas de segurança. Quem cuida disso é um engenheiro com óculos de fundo de garrafa, espinha na cara, nerdão lá do ITA, ele vai cuidar dessa coisa. Para a segurança, é a mesma coisa. O cidadão comum, o seu Zé lá da venda, ele não precisa falar, olha, eu demando que as patrulhas operem nessa área, eu preciso que a doutrina de emprego das forças táticas seja essa e essa. Não. Quem vai cuidar disso são os estrategistas contratados pelas seguradoras. Tudo que o seu Zé quer é vender os biscoitos dele lá em paz. Então o mercado é suficiente para isso. E existe uma coisa que eu chamo de paradoxo de Kabachnikov invertido, que é o seguinte: vamos supor que o governo acabe. Muita gente vai pensar, o governo acabou. Agora, quem tem que cuidar da minha segurança sou eu. E aí, paradoxalmente, nós vamos estar mais seguros, porque as pessoas finalmente vão se preocupar com segurança e com defesa. Nós temos que entender uma coisa: a segurança é o fim. O policiamento é só um meio. Ter isso em mente é importante para nós entendermos a importância da fonte moral da segurança e da fonte material da segurança. A fonte moral é o mais importante. Porque quando a segurança é centralizada no Estado, você é visto como um passivo, como um burden. Ou, em palavras mais vulgares, um enchedor de saco. Você liga lá para a polícia 90, é outro cara chato que eu vou ter que atender. Você não é um cliente, você é um estorvo. E o free rider, então, é visto como um inimigo público número 1. Agora, no livre mercado, não. A diferença aqui é que eu estou falando de direitos negativos. Estado implica na falácia do direito positivo à segurança. É a ideia absurda de que as pessoas devem ser escravizadas para te prover segurança. E ninguém entende que todo mundo será escravizado e, portanto, ninguém está seguro. Já o direito negativo à segurança, você tem direito de reagir, mas ninguém precisa ir lá te defender. Isso sim é saudável, porque aí o cidadão é cliente, o cidadão vai internalizar a ideia de direitos naturais e ele vai estar protegido. O free rider, por sua vez, o carona, que não paga pelo sistema, mas é beneficiado, ele não vai ser encarado como um inimigo, ele vai ser encarado como um investimento. Podemos levar mais segurança até ele, ou simplesmente, se ele estiver protegido, ele vai contribuir com a sociedade de outra forma. Ele é um artista, por exemplo. Ele vai aumentar a identidade cultural da sociedade, então nós vamos ter mais motivação ainda para defender essa localidade e assim por diante. Essa é a diferença da fonte moral. Existem outros fatores, por exemplo. Edmund Burke dizia que os estados que mais oprimem os cidadãos de bem são ao mesmo tempo os mais lenientes com os bandidos. Percepção magistral do Burke. Por que isso acontece? Porque o Estado se expande, e aí nós falamos, então o Estado, que é tão mau assim, ele não pode ter o poder de matar bandido. Bom, tudo que o Estado está fazendo é, além de nos impedir de buscar a justiça, ainda protegendo o bandido. Quem escreve sobre isso é o autor do livro Pena de Morte Já, que, pasmem, ele é um padre católico, Emílio de Castro. Então pensem 2 vezes antes de chamar os cristãos de bunda mole. Tá? Ele é a favor da pena de morte. Eu quero ver se eles chamarem um cristão de bunda mole na frente do cavaleiro teutônico. Vocês podem falar isso na minha frente, que sou baixinho e gordinho, mas na frente do cavaleiro teutônico... Então ele diz exatamente isso. Quando nós perdemos um parâmetro moral transcendente, metafísico, simplesmente nós seguimos além e deixamos de punir os verdadeiros malfeitores. A sociedade inteira vai pagar, vai perder suas liberdades, mas os verdadeiros bandidos serão tratados com cada vez mais leniência. Olha lá, Maria do Rosário. E a fonte material é importante. Como é que o Estado faz, por exemplo, para recrutar um policial? Será que ele pensa realmente na competência do policial? Ou é um esquema de peixada, de burocracia? O Mark Twain escreve sobre isso. Ele fala de uma lenda onde um americano vai parar na Idade Média. E aí ele cria uma escola de cadetes chamada West Point. O Mark Twain gostava muito lá da Academia Militar de West Point, então ele fez essa homenagem. E ele cria um exército com os melhores cadetes lá em West Point medieval. Aí ele se apresenta para o rei, mostra toda a habilidade dos soldados.
E o rei fala, legal, só que eu vou continuar contratando os nobres aqui, que são meus cúmplices. O Estado faz a mesma coisa. As academias de polícia é fechada, é parentesco. Isso até é bom, quanto pior for o nosso inimigo estatal, melhor. Mas, ao mesmo tempo, nós lidamos com o efeito colateral da bandidagem. Enfim, monopólios são loucura. A conversa não é racional. Outra coisa importante é o princípio da precaucionariedade. O que é isso? É uma coisa que os ambientalistas jogam fora. Aquecimento global. O aquecimento global não existe. Se existir, ele não tem nada a ver com a atividade antropogênica. Ainda assim, os ambientalistas querem impor regulações mastodônticas na economia. Então, eles jogam a precaucionariedade no lixo. Porque a precaucionariedade diz, se você apresenta uma solução que não tem nenhuma base científica, não tem evidência de que vai funcionar, nem tem evidência de que ela é necessária, mas se implantada, ela acarreta riscos e danos enormes, por precaução, nós descartamos a sua solução. E a polícia estatal? Acabamos de ver que não existe nenhuma evidência científica nem moral de que a polícia estatal aumenta a nossa segurança. Pelo contrário, vimos ainda que esta falsa solução nos tira a segurança. Então, por precaução, não tem que ter polícia estatal, os estatistas que provem o contrário. É preciso lembrar da ontologia da polícia. O que diabo é uma polícia? A polícia é um grupo de homens e mulheres armados que visam defender os direitos naturais do cidadão, e eles são corajosos o suficiente para enfrentar zumbis nazistas, hordas de alienígenas, legiões do inferno, para defender o cidadão. Mas o que é a polícia estatal? A polícia estatal é alguém que defende o nosso pior inimigo na Terra, que é o Estado, e eles morrem de medo da caneta de um burocratazinho esquálido. Isso não é uma polícia. Isso é uma perversão ontológica causada pelo socialismo. Agora nós vamos chegar naquela parte que todo mundo ansiava. Como é que é uma polícia sem Estado, então? Explique. Don't tread on me, you status gun-rights. There you are, double there. É assim que seria no livre mercado. O homem amadurece quando ele para de acreditar que a política resolverá seus problemas, disse Nicolás Gomes Dávila. O fato é que nós fomos feitos para sermos cuidados pelos pais, depois crescer, virar adultos responsáveis e assumirmos a responsabilidade de proteger os outros. Não para continuar sendo uma eterna criancinha birrenta que acredita na política e delega toda essa responsabilidade para o nosso pior inimigo na Terra, que é o Estado. Então, o homem responsável, ele vai cuidar ele mesmo da sua segurança. Isso não significa que o bom chefe de família tem que ser ele próprio um bom guerreiro. Ele pode ser um baixinho gordinho, teórico anarcocapitalista, comedor de abacate, não precisa ser um bom guerreiro. Mas ele tem que saber, quem sabe, ele tem que escolher um provedor de segurança com sapiência, com responsabilidade. Mas peraí, não é um pouco perigoso delegar a função de guerreiro? Claro que é, por isso que nós não podemos delegar para monopolista. Então, como exatamente seria uma polícia do livre mercado? Eu vou dar a resposta mais sincera de todas, não tenho a menor ideia. Sabe por quê? Porque eu não sou um empreendedor de segurança. Se eu fosse um empreendedor de segurança, eu não estava aqui, eu estava cuidando da minha empresa de navios cargueiros contra piratas somalianos, mano. Então nós temos que, o economista austríaco, o austro-libertário, ele tem que ter a humildade de saber que ele não sabe como as coisas vão funcionar. Essa é a função do empreendedor. É diferente da arrogância do economista mainstream, que ainda resolve matematizar a parada. E fala, o empreendedor não é capaz de fazer isso. Enquanto ele está falando dessas socialistas, aí o empreendedor já está fazendo. Então a primazia é do empreendedor. Eu não sei como é que vai funcionar uma padaria, eu não sei como é que vai funcionar um supermercado gourmet, mas nós vemos que cada setor tem a sua natureza, o empreendedor descobre qual é essa natureza e tenta arrumar ali o melhor arranjo para isso. Em segurança não seria diferente. O que o teórico anarcocapitalista pode fazer é elucubrar. E aqui estão algumas elucubrações. Primeira coisa, as pessoas vão buscar uma aglutinação virtuosa. Elas vão tentar se associar com pessoas que pensam como ela, que também estão interessadas em se defender, que não são sujeitos mal intencionados, algo que o Estado nos impede de fazer. Porque o Estado nos tira o direito de discriminar. Discriminação é um negócio maravilhoso. E todo mundo aqui discrimina. Você vai namorar com uma mulher horrível, você está se discriminando, é feia. Você vai chamar um socialista para palestrar aqui, você está discriminando ideologicamente.
Então, Ropa disse, discriminação é a chave da propriedade privada. O Estado impede isso, o Estado impede o separatismo, vocês devem ter visto ali o Flávio falar do separatismo, isso é importante. E alguns dos modelos que surgiriam, então, seriam, o mais simples de todos, são milícias civis, o famoso vigilantismo. A esquerda tem horror quando ouve a palavra vigilantismo, mas isso é maravilhoso. Tem um autor chamado Jared Kelly, que escreve um livro chamado Pax Vigilanticus. Ele mostra o seguinte, o vigilantismo é um fenômeno social que é uma resposta a convulsões sociais, uma resposta natural. É isso que nos torna humanos. Do contrário, nós seríamos palhaços, palermas, letárgicos. Ainda bem que existe vigilantismo. Devíamos estar fazendo isso já. Então, isso surge no México, eu dei o exemplo ontem, as pessoas se cansaram tanto da opressão dos policiais quanto da opressão dos cartéis, expulsaram ambos. Outro exemplo seria a segurança orgânica institucional. O que é isso? Alguém aqui pagou diretamente pela iluminação do auditório? Não, isso é orgânico da instituição Campos Sales. Você não precisa pagar por isso. Segurança também é assim. Alguém aqui acha que está mais seguro na rua do que no shopping? Alguém aqui acha que está mais seguro numa praia pública do que na praia do motel chique lá do Guarujá? Não. Por quê? Porque o dono do hotel tem muito mais interesse na sua segurança do que o governo. Então ele provê ali o básico de segurança, o máximo que o Estado permitir, o máximo que seja economicamente viável. No mundo libertário também seria assim. Os bairros privados, as associações comerciais proveriam uma segurança orgânica e ninguém teria que pagar diretamente por isso. Todos os stakeholders numa economia livre dessas teriam segurança praticamente gratuita. Ah, não é gratuita não, está embutida no preço. E os seus impostos são gratuitos, ô jumento. Te custa a tua liberdade, te custa a tua dignidade, você não quer gratuito. Além disso, haveria uma aristocratização da sociedade. Né? Hoje tem um bando de milhões de pangarés e uma elite de iluminados que provê a segurança. Numa sociedade livre, não. Haveria várias elites locais, aquelas elites naturais que foram destruídas, que o Ropa tanto fala. Outra solução seria a academia de polícia. Esse é um modelo análogo ao residente de medicina. Então, o rico não quer que o médico inexperiente encoste nele. Então, o residente, para ganhar experiência, vai atender o peão. E assim ele ganha experiência. Ah, então você quer que o pobre fique na mão do médico inexperiente? Não, eu quero que o pobre tenha alguma medicina. Não a máquina de matar doente do SUS. E segurança seria a mesma coisa. Eu sou um policialzinho recém-formado na academia. Um bairro rico vai querer uma tropa de elite. Então eu vou proteger um bairro pobre para ganhar XP. E depois eu vou trabalhar com os ricaços. Outra solução seria, isso já existe, as seguradoras e assinaturas. Quem aqui é mais interessado na sua defesa, tirando você mesmo e a sua família, do que uma seguradora que não quer perder dinheiro? Então o Ropa fala muito bem sobre o assunto. As seguradoras são as melhores candidatas a prover defesa no livre mercado. Ou você pode fazer uma assinatura, um subscription de um serviço de segurança, como já existe hoje. Vocês já viram algumas casas ali, protegida por Gocil, protegida por Siemens. Isso é... Oi? Condomínio fechado, contrato lá, H&A, né? Isso funciona. Tem as suas falhas. O mercado não é perfeito. Mas isso funciona como um passive deterrence. É uma dissuasão passiva. O vagabundo vê aquilo e fala, bom, não vou mexer com os caras que depois a Gocil vem atrás de mim. Funciona. A seguradora serve para corrigir o problema da simetria de informação. Por que os especialistas em segurança não vão passar a perna no pobre coitado que não entende nada de segurança? Porque as seguradoras vão regular privadamente esse mercado, alocando bem os recursos policiais, contratando bons estrategistas, dedutindo os maus. Aí vem o tal David Friedman, anarcocapitalista genérico, vem de Paraguai. Aí ele fala, não, o sistema de seguradoras não ia funcionar, porque uma seguradora ia ser free rider da outra. Uma investe em segurança pesado ali, a outra vende o seguro e aproveita o ambiente seguro criado pela primeira. Isso é muito fácil de refutar. As seguradoras teriam as suas próprias seguradoras, o nível 2, que por sua vez teriam um nível 3, quantos níveis fossem necessários no mercado eficiente. Estas seguradoras de níveis superiores
não investiriam diretamente em segurança. Tudo que elas fariam é exigir um determinado comportamento dos seus clientes, que são seguradoras de níveis inferiores, e assim regulando privadamente o mercado de seguros. O David Friedman não enxergou isso. Fora da praxeologia é difícil enxergar alguma coisa. Nós temos ainda os contratos subsidiários. Vou dar um exemplo. Um bairro contratou um grupo ali de 2, 3 vigias para proteger o bairro. Enquanto um vigia trabalha, o outro tira férias e o outro vai servir uma organização de defesa maior, talvez no nível municipal. Por que isso? Primeiro, porque ele ganha XP. Segundo, porque isso economiza recursos dessa empresa de segurança no nível maior. Por quê? Porque ela agora vai ter uma reserva. A reserva é um conceito importantíssimo na área militar. Permite que um exército ou uma polícia tenham um nível elevado de prontidão sem gastar recursos. O soldado está trabalhando ali na área civil. Se houver uma emergência, ele é chamado. Mas ele não está gastando dinheiro à toa, não está lá de prontidão em tempos de paz, com nada acontecendo. Então, assim, essa empresa economiza recursos e, ao mesmo tempo, o bairrozinho ganha uma vantagem enorme. Ele ganha o direito de um contrato. Se aparecer um bandidão muito bem preparado lá no bairrinho, ele aciona o seu contrato e vem a corporação maior protegê-lo. Por puro contrato. Isso economiza recursos de ambos os lados e aumenta a proteção do bairrinho sem que ele tenha que gastar num enorme aparato de defesa. Outra coisa interessante aqui são os freelancers. O cara pode simplesmente ir atrás de uma quest, que nem RPG. Ó, a cabeça do bandido tal está valendo não sei quantos bitcoins. Eu aceito, vou lá pegar ele. Isso existia na Inglaterra, eram os chamados thief takers, apanhadores de vagabundo. Eles cobravam ali 40 libras e faziam um serviço muito bem feito. Eles tinham interesse pessoal nisso. O policial estatal não, ele joga a paciência dele e está resolvido. E existiriam também os consórcios e joint ventures. A coisa é fácil de entender. As elites naturais, as elites empresariais, elas só chegaram onde estão porque elas não fazem economia de lavadeira. É diferente do que os autores de livro-texto de economia falam. Eles acham que o cara vai ficar fazendo continha. Não vamos investir em segurança, porque o faxineiro ali daquele bairro não está investindo, então ele é um freerider, não vou fazer nada, está um inferno. Não é assim. O cara, para ser tão detalhista, vai ter um custo tão grande e vai estar à mercê dos bandidos, que é melhor reunir ali uma elite, pagar a segurança de todo mundo e acabou. É assim que as coisas vão funcionar. Isso é um ganho de escala, inclusive. E isso não é viagem minha. Isso já aconteceu na Austrália de uma maneira fenomenal. Tinha uma praia na Austrália, onde havia vários restaurantes, bares, baladas, lojas de souvenir, escola de surf. As pessoas iam lá, paravam o carro, aproveitavam o dia naquele lugar maravilhoso, até que chegou uma versão do Fernando Haddad, do Dória ali, e começou a multar todo mundo. Colocou um monte de parquímetro, com meia hora de tolerância, então ninguém podia ficar lá, e isso começou a prejudicar o comércio. O que os comerciantes fizeram? Se uniram e contrataram belas moças de biquíni, com um saco de moedas, que ficavam alimentando os parquímetros. Então o cliente podia aproveitar e desfrutar o dia, que as moças pagas pelos comerciantes ficavam lá protegendo os clientes contra o Estado. Isso é maravilhoso, porque além de irritar o governo, irrita as feministas barangas. Belas moças de biquíni. Esse é o livre mercado malvadão, né? Redundância, feminista baranga. Não, pior que tem umas que não são só tonta mesmo. Já vi. Ele falou que feminista baranga é redundância, mas eu até vi umas bonitinhas, mas elas são tontas. Engolem o discurso. Bom, chegamos no fim dos tipos de polícia privada. Devem ter duas perguntas aí na cabeça de vocês. Ou pelo menos na cabeça de alguma pessoa assistindo. Como é que o pobre vai fazer? E quem garante que as empresas de segurança não vão se juntar e formar um Estado novamente? Os caras são muito loucos. Bom, a resposta é a seguinte. Como é que o pobre vai fazer? O pobre vai ter um nível menor de segurança. É claro que o bairro pobre vai ter tropas menos preparadas, vai ter armamento inferior. Ah, então o rico vai invadir o bairro pobre! Não vamos ser libertários boçais e falar que o rico não vai querer invadir o pobre porque não tem nada para roubar. Isso é mentira, porque nós vemos que os ricos roubam o pobre, sim. O que vocês acham que o George Soros faz o dia inteiro?
Ele deve ter um pink lá, ele fala, o que nós vamos fazer hoje o dia inteiro? Conquistar o mundo. Eu sobe lá. Então o rico rouba o pobre. Mas nós estamos agora no livre mercado. Se um rico for gastar recurso roubando o pobre vai contratar o concorrente do rico, por menor que seja o preço. Então esse rico, o invasor, o usurpador, vai perder vantagem, vai perder market share, vai ficar à mercê de outros ricos. Lembra-se que o cara que vai invadir um bairro pobre, ele perdeu o PNA. Agora o outro rico pode invadir ele e roubar a grana dele. Então existem mecanismos de estimular esse livre mercado. O que nós não podemos ter é monopólio. Aí vocês vão perguntar, bom, então você está dizendo que existem incentivos econômicos para que monopólios não se formem? Exatamente. Thomas de Lorenzo mostra isso muito bem num artigo dele sobre o mito do monopólio natural. É garantido? Não. Garantido é Deus. Não é garantido. Pode acontecer de algumas empresas se tornarem abusivas, talvez até se tornarem um Estado. Não é muito provável, mas nós temos que ter isso em mente, porque é justamente o fato de nós termos isso em mente, não sermos utópicos, que vai nos proteger, se isso por acaso vier a acontecer. Lembre, desconfiança. Desconfiem de todo mundo, desconfiem da empresa privada. Como dizia o filhinho do árabe, né? Ou melhor, como o árabe dizia para o filhinho, desconfia até da babaia. Mas então, o que fazer se uma empresa se tornar abusiva? O que fazer se uma empresa se tornar abusiva? Vamos combatê-la. Mas como é que você vai combater uma empresa abusiva? Vamos convencer o povo a combater a empresa abusiva. E como você vai convencer o povo a combater uma empresa abusiva? É o que eu estou fazendo aqui agora. O Estado é a empresa abusiva. Vocês acham que eu estou viajando na maionese? Mas não. Tudo isso que eu falei já aconteceu. Casos históricos. Todo homem aceita autoridade. A diferença entre grupos distintos está no tipo de autoridade que elas aceitam. Hilaire Belloc, de novo, brilhando muito na conferência. Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou falar os casos históricos e vocês vão me dizer... Vocês vão me dizer em que caso eles se encaixam aqui, qual modelo eles se encaixam. Certo? Primeira... Eita... É pra cá, Cogos. Isso. Agora certo. Mais um. O que vocês acham? Tá, quem acertar pode escolher entre abacate e maçã. Se você for Tim Cogos ou Tim Fraga, você escolhe. Tá certo, né? Não vai. Isso, foi. Aí. Primeiro caso, Atlantic Station. Atlantic Station é uma cidade privada. Os empresários se reuniram, criaram ali uma cidade privada, com shopping, restaurante, balada, e uma polícia privada que funciona muito bem. Qual é o modelo? Volta. Acho que é o alcance. Opa, só que eu sou baixinho. Tá. Quem falou? Vai pegar o seu abacate. Segundo modelo, RCA, Residential Community Association. Os moradores se juntam e eles contratam, em conjunto, uma empresa especializada em segurança para defendê-los. Qual o modelo? Freelancer. Não? Aê, Peter! A resposta é seguradoras e assinatura. Eles assinaram o serviço de segurança no jogo. Está melhor? Tá. O terceiro modelo. Cuidado que o nome pode ser uma pegadinha. Estica o cabo. Subscription Based Patrols. Existem patrulhas. São os freelancers. Tá? Subscription Based Patrols. Cuidado que não tem pegadinha, tá? São patrulhas que patrulham uma determinada área em troca
de contratos de transferência de dinheiro. São os freelancers. Isso. Abacate ou maçã? Quem? Fala o nome. Gustavo. Do quê? De Santos. Gustavo dos Santos. Agora, esse aqui não é um modelo que vai se encaixar em lugar nenhum. Eu só coloquei isso aqui por motivos de modéstia à parte e honestidade intelectual. É um caso de segurança privada no Brasil, que é a Scuderie Detetive Lecoq. Na época, no regime militar, década de 60, existia um mafioso ali chamado Cara de Cavalo. O Cara de Cavalo, ele provia segurança para os bicheiros. Porque se um bicheiro roubar o outro, ele vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Então tinha o Cara de Cavalo ali. Só que o Cara de Cavalo começou a se comportar como um Estado. Ele começou a abusar, cobrar taxas abusivas, ameaçar os bicheiros. Aí o bicheiro chamou a polícia. Ele chamou um cara chamado Detetive Lecoq. Aí o Detetive Lecoq foi enfrentar o Cara de Cavalo e o Cara de Cavalo ganhou. Matou o Lecoq. Aí a polícia falou, mexeu com um dos nossos. Vamos criar um esquadrão da morte. E criaram o Detetive Lecoq. E saíram matando tudo quanto é bandido. Mas eles não são um exemplo belo e moral, porque eles começaram a matar qualquer um que tinha cara de cavalo, achando que tinha cara de cavalo. No final mataram o Cara de Cavalo, né? Mas muitos inocentes morreram. Um dos membros era o Sivuca, que é um político autor do bordão bandido bom, bandido morto. Esse é um caso de polícia privada, mesmo sendo estatal, porque foi ordem espontânea. Ao mesmo tempo, mostra que nem sempre polícia privada é algo belo e moral. Daí a eterna vigilância. Como não era belo e moral os Pinkerton. Se bem que os Pinkerton era uma agência privada que trabalhava para o governo. E aí acabou matando um monte de inocente também. Coloquei esse exemplo para ver que a coisa não é um mar de rosas. Agora, tem um outro modelo que eu acho maravilhoso, que é o Land Club. Eu recomendo um livro chamado Not So Wild West. O Oeste Não Tão Selvagem, do Terry Anderson. Ele mostra algumas estatísticas impressionantes ali. Tem uma cidadezinha chamada Abilene, que criou um corpo de vigilância privada. E ela teve 2 anos consecutivos sem nenhum homicídio no Velho Oeste. Só voltou a ter homicídio quando a polícia do governo central entrou. São Francisco. São Francisco tinha um xerife estatal ali, 100 homicídios em 6 meses. Demitiram o xerife e criou-se uma empresa de segurança. 2 homicídios em 3 anos. Então ele mostra que existia ali um esquema chamado Land Clubs. Vocês imaginem ali a situação de um pioneer, de um pioneiro, que chega no Oeste e não tem nada, não tem instituições nenhuma. O que ele vai fazer da vida? Ele vai se organizar com outras pessoas interessadas em segurança e criar uma instituição como os Land Clubs. Os Land Clubs eram um grupo de homens respeitados, de boa reputação, que criavam tribunais privados para arbitrar questões cinzentas, nebulosas, como o homestead. De quem é essa terra? Até onde vai a sua fazenda? Esse tipo de coisa podia dar briga, mas tinha os tribunais para resolver isso. E quem não respeitasse os tribunais? Era ostracizado, era boicotado socialmente. E isso resolvia praticamente todos os casos. O uso de violência, mandar os jagunços matar o cara, era em último caso. Resolveu o problema. Qual é esse caso aqui? Land Clubs. Isso? Não exatamente. Quem falou freelancer? Eu. Abacate ou maçã? Essa tem bom gosto. Nome inteiro. Oi? Grace Almeida. Fala de novo. Grace Almeida. Grace Almeida. Agora acabaram os casos que se encaixam nesse modelo, porque eles começam a ficar um pouco mais complexos. Um dos casos aqui, não, esse caso se encaixa assim, vamos ver quem é certo. Não sei falar isso, shooterage. Shooterage? Shooterage. Shooterage.
Cadê o Leonardo Boff aí? Cadê o Freiberto? Cadê o Freiberto? Vamos chutar ele. Bom, esse caso aqui é um caso da Holanda que durou mais ou menos até o século XVI e acabou por causa de herege, vou falar. Os cidadãos bem postos na sociedade organizavam, vai ficar fácil essa, né? Organizavam milícias. Vai, ele levantou a mão primeiro, ganhou, vai. Calma, deixa eu terminar o exemplo. Você é um Shinigami agora? Então, esses cidadãos compravam seu próprio equipamento e saíam por ali para pegar bandido. Mas o que é isso? Aqui nós temos uma pintura disso, The Nachtwacht, do Rembrandt, né, a Ronda Noturna. Ele pinta esses sujeitos. Eram guildas de defesa, algumas tinham até santos católicos como patrono, mas com a reforma protestante, ela acabou se laicizando e se burocratizando e acabou. Né? Agora sim, passando? Joga. Essa dá pra jogar, né? Pode ser farinhento. Fire the hole! Além de formar. Qual o nome do goleiro? Josafá, do quê? Não, do quê? Não por quê? Por que não vai aqui? Josafá Renan. Parece que você inverteu, né? Bom, gente, bom. Não. Outro sistema era o... Agora acabou mesmo. O BOR. O BOR era um sistema que existia na Inglaterra. Ele se encaixa no modelo, acho que todos se encaixam. Vamos lá, o BOR, ele era um grupo de pessoas que se associavam para se proteger. Funcionava como uma seguradora de defesa. As pessoas se juntavam e se alguém tivesse algum problema, o resto do grupo o defendia. Elas pagavam alguma taxa voluntária pré-acordada. O problema é que se alguém fosse um mau elemento, o BOR o expulsava e o sujeito se via desprotegido, era considerado fora da lei. E se o BOR fosse uma porcaria, o cara procurava outro BOR. E assim o mercado circulava. Isso não é consórcio, não? Não, tipo, consórcio, tipo, o cara foi sorteado, entre aspas, né? Ele foi atacado. Aí o resto se junta pra... Uma joint venture. Depois você pega lá. E esse sistema acabou por causa do William the Conqueror. Guilherme o Conquistador, tem que falar com o sotaque britânico. Aí ele chegou lá na Batalha de Hastings, em 1066, conquistou a Inglaterra, e ele acabou com esse sistema, ele criou um sistema chamado Franklin Pledge. O Franklin Pledge era a mesma coisa, só que estatal. Você era obrigado a pertencer a um grupo e não podia sair desse grupo. O grupo se chamava Fifing. Nome idiota. Agora, o grupo, por mais porcaria que seja, você não pode sair. E se você for um mau cidadão, o grupo ainda assim é obrigado a te proteger. Acabou a moralidade. Perverteu tudo. Esse sistema do BOR, ele funcionou na Inglaterra desde a criação da Inglaterra até o século XI? Não, ele foi se aperfeiçoando ao longo da Alta Idade Média, ao longo das primeiras fases ali, século VIII, século IX, e ele acabou em 1066. Então durou um bom tempo. Durou. É que quando existe guerra, o Estado se centraliza e se fortalece. Né? E isso é sempre... O Rothbard fala sobre isso. Ele tem um livro sobre Warfare State, não? The Warfare State. Na Islândia tinha um sistema muito parecido, que era os Alpindi. Né? Ah, é Tem verdade. abacate ali, não tem? Olha, tem sim. Quase que eu contei uma frase. Nome? Moriei Bendinelli. Moriei Bendinelli. Agora acabou porque os outros sistemas são muito parecidos. O Alpindi, que é um sistema que existia na Islândia medieval, a Idade Média era maravilhosa, né? Essa Idade das Trevas. O Alpindi funcionava de forma muito parecida. O nome não era BOR, era Guru. Não deve ser Guru, mas se alguém falar islandês aí me corrige. Era um sistema onde eles também faziam um seguro de defesa. E existia uma inovação aqui. O pobre, que não pertencia a nenhum grupo, ele podia vender o seu direito à indenização, em caso de sinistro, para esse grupo. E o grupo ia atrás do bandido. Não era um sistema perfeito, mas ele conferia alguma proteção ao homem que não podia pagar. A pessoa que não cumprisse as determinações era ostracizada
E esse sistema era um sistema pacificador. Tem um livro que é a Saga de Injal, que é uma lenda islandesa, que conta mais ou menos historicamente como eram as guerras ali. As guerras acabavam rápido porque o lado errado não obtinha apoios. Então ele perdia rapidamente. O sistema islandês, inclusive, fez com que a Islândia fosse um dos únicos países onde a transição do paganismo para o cristianismo se desse de forma pacífica. Os pagãos não perseguiam os cristãos, nem os cristãos revidavam. A coisa foi indo até a Islândia se cristianizar e acabar com alguns costumes como infanticídio, sacrifícios. E por fim, o Brehon. O Brehon é o sistema mais complexo de todos, porque ele se baseava nas culturas locais na Irlanda. Esse durou bastante, foi da Idade do Bronze até o século XVIII. Funcionou maravilhosamente bem. Ele não contava com uma agência institucionalizada como os Or ou como os Alvin. Eles simplesmente contavam com a tradição irlandesa de observar o cumprimento da lei natural, da justiça natural, com base talvez ali nos costumes locais, um sistema que vai se aperfeiçoando. E ele funcionou muito bem até o século XVIII, quando Oliver Cromwell invadiu a Irlanda, perseguiu os católicos, centralizou o sistema. Pois é, nós vimos que existem sim exemplos de segurança privada. Só uma correção, o Cromwell foi no 17 que ele governou a Inglaterra. Verdade. Então eu escrevi errado. Bom, para terminar, eu queria falar uma frase de São Basílio Magno, doutor da igreja. Ele disse o seguinte: ladrão não é só aquele sujeito que corta as bolsas, que espreita os banhistas para roubar as roupas. O sujeito que mais merece o título de ladrão são aqueles aos quais é confiada a administração das cidades, porque eles roubam cidades inteiras, eles roubam povos inteiros, e ao invés de serem enforcados como deveriam, são eles que enforcam. Por isso eu termino com a Bíblia Sagrada. Se porventura alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Por isso, sejam vocês mesmos responsáveis pela sua segurança. Essa é a mensagem da bandeira aqui. Obrigado. Cadê a mesa? Cadê a mesa? Oi? Pô, você vai perder a melhor parte aqui. Tá filmado, tá? A mesa é fã de gatinhos. Ela é a presidente do Gatinhos Anarcocapitalista. E agora perdeu. Aê, Elisa! Ai, meu Deus! Você vai curtir a nossa página do Gatinho? Ah, sim, curtam a página Gatinhos Anarcocapitalistas. Não, é capitalistas. É capitalistas. Ah, gatinhos capitalistas. É. Gatinhos capitalistas. Gatinho de bichinho. Vamos abrir as perguntas? Ele levantou a mão primeiro, João. Tem que falar alto, que não tem bateria. Tem que falar alto que não tem bateria. Vamos fazer diferente. Quem tiver pergunta, vamos fazer uma fila aqui, porque a gente está com um problema de bateria nos microfones sem fio, por favor. Bom, boa tarde, quase boa noite. Primeiro, parabéns pela palestra. E eu queria fazer uma pergunta se algum policial já viu algum vídeo teu. Mas eu queria dar um testemunho que depois da palestra que tu partiu, parte 2, lá da minha cidade, que no bairro que meu pai morava tinham mais ou menos 80 casas, né? Então era pequeno. E começou a ter assalto lá dia sim, dia não, dia sim, dia não. Então surgiu o que você falou, uma demanda por defesa. E um rapaz do próprio bairro que estava desempregado, ele começou a prover a defesa. Ele escravizava ele com um irmão, amigo dele. Ele com mais um carinha lá, fazendo turno, e aí ele começou a pegar voluntariamente as casas que queriam dar
dinheiro para ele poder até se manter, abastecer o carro mais. E não teve mais assalto, quer dizer, 2 carinhas do bairro foram mais eficientes que o batalhão inteiro de polícia da mesma. Excelente testemunho. Parabéns para os dois. Um proveito a eles. Aliás, obrigado pelo livro. Ele me deu aqui um livro, né? Blockchains for Dummies. Ele só errou porque para mim tem que ser Blockchains for Retards. Boa noite já, né? Obrigado pela palestra, excelente como sempre. Obrigado, Nicolas. Edmund Burke comenta, você já citou ele fala que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Né? E tem eu contar um relato do Hanukkah, que é a principal festividade do judaísmo, que é quando, há 200 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande invadiu a Israel e tomou o poder lá. Mas ele permitia que o povo mantivesse tradições, a religião. Mas depois que ele morreu, ficou para os Seleucidas. E o Antíoco IV, que era o governante dos Seleucidas, odiava a insistência dos judeus manter as tradições. E enquanto os sírios, os povos da região foram helenizados. E nisso ele chamou o sumo sacerdote local, mandou destruir o altar do templo de Jerusalém, no segundo templo, botaram uma estátua de Zeus e falaram para o sumo sacerdote se ajoelhar e comer carne de porco, se ajoelhar para Deus e comer carne de porco. E são atos que ferem o coração e a alma do povo judeu, né? São heresia. E nisso eu falei, não, beleza, então vamos lá. Porque depois ele puxou do lado e estocou no peito dele, matando ali o general do exército dos Seleucidas. E nisso os filhos dele já estavam espalhados, já estrategicamente, correram das montanhas, formaram milícias, e 20 mil camponeses hebreus mataram mais de 80 mil legionários romanos e sírios helenizados. Então assim, há uma minoria bem organizada que tenha um objetivo forte e valoroso, tem como ganhar sim, mesmo sendo minoria. Eu faço isso uma analogia ao movimento libertário, que mesmo nós sendo uma minoria, e provavelmente seremos até o fim, mas as maiores revoluções na história da humanidade são feitas por uma pequena minoria, engajada, articulada, e por isso acho que nós devemos ser nossa própria polícia, defender a nossa vida, liberdade, verdade, nossos amigos e família. E é isso, obrigado. Obrigado pelo testemunho maravilhoso. É desse tipo de exemplo que nós precisamos, assim como Espartacus é outro bom exemplo. Aliás, quem é que corrigiu a data do Cromwell? Ali foi você, né? Pode pegar outro abacate ali. Fala o nome. Fala o nome aí. Otávio Mil. Obrigado pela correção. Parabéns pela palestra aí, muito interessante. Parabéns pela camiseta. Marcelo Barbosa. Marcelo Barbosa, mostra a camiseta aí, parabéns pela. Comprei os libertários, valeu. Bom, boa qualidade, não sei de quem é. Parabéns aí para o empreendedor. Não, é muito boa qualidade. Comprei 3. Guardei 2 para vinho dentro e uma eu vou usar amanhã. Preciso comprar mais 2 para ter 5, né? Para usar todo dia de semana. Cogos, minha pergunta para você, eu gosto muito da ideia, eu estou aqui, defendo muito inclusive a ideia de polícia privada, etc e tal, e fiquei muito interessado pelos exemplos que você mostrou aí, né? De situações em que as pessoas se organizavam, criavam milícias, consórcios, joint ventures, pagavam seguradoras e assim por diante. Só que todas as histórias que você contou, querendo ou não, foram finitas, elas chegaram a um fim, e o fim, pelo que eu notei, foi bastante comum entre elas, né? Basicamente, ou teve um evento de guerra e conquista, que o Estado foi lá e se apoderou, ou teve meio que o Estado se apoderando daquela polícia privada e tornando uma polícia estatal e cagando tudo, né? Então a pergunta que eu tenho é, o que faltava nessas polícias privadas, nessas organizações de segurança privada, para que elas fossem perenes, para que elas durassem mais tempo? Porque se elas sempre forem descentralizadas, será que a gente não está sempre numa situação inferior em termos de grande poder contra qualquer ditador ou qualquer grande país que possa basicamente ameaçar e conquistar essas agências privadas? Então, se isso sempre aconteceu no passado e hoje a gente é dominado por
por estados, soberanos, assim por diante, o que a gente precisa ter ou precisa pensar melhor no próximo design de uma agência privada para que isso não ocorra novamente? Excelente pergunta. A ideia é a seguinte: o próprio Ludwig von Mises dizia que se existe algum nível, por mínimo que seja, viu, minarquistas, de socialismo numa sociedade, é como se isso fosse um beijo da morte. Essa sociedade já está condenada. Então, em todos os exemplos que eu dei, nenhum deles era um exemplo de anarquia de mercado. Nenhum deles era anarcocapitalismo. E nenhum deles tinha a coisa mais importante de todas, que é a ideia da preservação do direito natural. Assim sendo, por mais que existissem ali os Alfens, os Moore, eles eram agências muito localizadas, que não representavam um verdadeiro livre mercado, não que ele fosse perfeito, mas pelo menos tivesse a ideia de que o direito individual está acima de qualquer instituição, da coroa, por exemplo. E não havia um exército. Não havia um exército privado. Então o cara tinha a policiazinha dele, mas quem tinha as forças armadas era o Estado. Então um tema interessantíssimo é a privatização das forças armadas, é o armamento do cidadão. Mas aí como é que você vai fazer? Você vai ter um armamento melhor que o Estado, você vai ter porta-aviões, você vai ter caças. A ideia é a seguinte: existem canhões. Os canhões decidem na mão de quem vai estar a propriedade. Mas para onde os canhões apontam? Os canhões são apontados pela ideia moral. Se nós tivermos a ideia de que o Estado é fonte de moral só porque ele escreveu uma lei, os canhões vão continuar apontados para nós. Se nós tivermos a ideia de que o indivíduo tem direito de viver fora das égides do Estado, nós podemos, de alguma forma, combinando ações pacíficas, agoristas, militares, de sabotagem, de homeschooling, enfim, todo o nosso aparato intelectual, físico, moral, e recapturar os canhões da sociedade. Eu sei que é difícil, eu sei que parece longínquo. Na verdade, para mim isso não é nem tão relevante, porque o que importa é defender a ideia correta e salvar minha alma. Mas é possível, porque a guerra não acabou. Todos esses casos aqui foram batalhas perdidas, mas nós estamos na guerra. Vamos continuar lutando, do jeito. Obrigado. A pergunta é bem curta. Tudo bem que teve um certo envolvimento do Estado, só que você considera que as cruzadas foram um exemplo de segurança privada em nível continental? Fala o nome, então. Matheus Guedes. Tá, Matheus Guedes pergunta o seguinte: se as cruzadas foram um exemplo de segurança privada. Achei frio você não citar elas em nenhum momento. Mas bem lembrado, né? As cruzadas, para quem não sabe, foi um movimento que começou na Europa. Quem começou com isso foi o Papa Urbano II. E os muçulmanos já dominavam a Europa quando os cruzados começaram há 400 anos. Desde o século IX, talvez antes. E os muçulmanos cometiam todo tipo de barbárie na Europa. Eles tinham um enorme comércio de escravos ali. Os mercadores muçulmanos berberes escravizavam europeus cristãos no Mediterrâneo, vendiam no mercado de escravos no norte da África, estupravam as mulheres, conquistaram a Península Ibérica. Só não entraram na França naquela época, porque naquela época a francesa era cabra-homem, Charles Martel desceu a mão neles. Mas a situação estava insustentável, até que o Papa Urbano II disse: esta é a vontade de Deus, Deus volte, vamos começar uma cruzada. E o pessoal partiu para a cruzada. Não é um exemplo de exército anarcocapitalista, mas é um exemplo, sim, de ordem espontânea. Porque o que cada guerreiro cruzado ganharia com isso? Ele não estava sendo financiado diretamente por uma União Europeia que lhe pagasse. Os vários reinos, como agentes pulverizados, financiaram um exército capaz de expulsar os muçulmanos da Europa. Embora fossem estados, eram micro-reinos. Esses micro-reinos poderiam muito bem ser free riders. Vai lá você, eu fico aqui. Mas todos foram. Existia um componente religioso, é claro, eles queriam salvar a alma também, mas o importante que era ordem espontânea, não era Estado. São Bernardo de Claraval até falava, né? Matar muçulmano é o caminho do céu. E deu certo. Não deu certo, porque depois os muçulmanos invadiram Jerusalém de novo. Tudo bem, mas a Europa foi salva durante um bom tempo. Não é o exemplo perfeito, mas é um bom exemplo.
Sócrates. Meus parabéns. Espetacular, mais uma vez. Eu me chamo Eulógio Martinez. E meu padrinho? Eu tenho 73 anos, então eu sou muito velho. E eu vou fazer uma pergunta, um comentário. Eu aprendi muito aqui, tenho aprendido coisas que vocês têm falado, escrito sobre esse anarcocapitalismo. Eu nunca vi na minha vida um país, o nosso país, chegar no momento que chegou. Um descrédito total em todos os políticos, todos que nós estamos vendo agora. Será que esse sonho do anarcocapitalismo não teria uma oportunidade agora de ser pelo menos divulgado? Porque o que vamos esperar? Acho que nunca mais vai haver um momento como esse para que essas ideias tenham uma penetração. Quer dizer, isso aqui tão interessou em tudo isso hoje, saber que existe um modelo. Talvez não tenha sido testado em lugar nenhum, mas eu acho que com tanta cultura que vocês têm, na palestra anterior, uma mesa redonda, tanta leitura, tanto conhecimento, tanta organização, quem sabe seja o momento disso ser mais divulgado. Porque não sei se vai haver outro momento que possa divulgar isso melhor. Obrigado. Só comentando, quando a Dilma foi reeleita, eu cheguei em casa assim, ó, porque eu sabia que muito libertário ia nascer ali. Meu pai queria me bater, eu não culpo, né, mas era uma hora de aproveitar o momento. Era a hora de falar em separatismo, por exemplo, não era a hora de proibir artigo separatista no Mises Instituto, no Instituto Mises, né? Começa com Hélio, termina com Beltrão. Bom, Morien aqui, eu de novo, o cara errado, né, com o microfone na mão. Antes de fazer a pergunta, que é a dúvida mesmo, só esclarecer aqui que, enfim, eu estou meio indignado porque eu fui impedido de tomar banho hoje de manhã. Cheguei lá na rua, tinha um poste deitado, né? Diz que foi um vagabundo ali que bateu a Hyundai, sei lá, roubada, e uma perseguição policial. Mas agora, parafraseando o vídeo, regozije-se com o resultado. O vagabundo rodou. Seria o seguinte, né? Eu, numa das minhas inspirações, né, vamos dizer assim, eu fiquei imaginando, tá, tudo bem, se o contingente, vamos dizer, dos policiais aqui do Estado de São Paulo, né, se eles deixassem de ser do Estado, se a população, numa transição, ou da noite para o dia, contratasse esses policiais. Aí eu estou imaginando aquela ideia que você falou do Ceausescu, né, que de repente o policial, vira para o governo, ele passa a defender efetivamente a população, ele defende quem o paga, né? Só que aí eu estava com uma dúvida com relação ao armamento civil. O armamento civil, ele tende a diminuir a necessidade do contingente de policial, né? Porque hoje existe uma demanda por segurança e não por policiais, certo? É diferente a coisa. Como que ficaria esse, entre aspas, excedente desse contingente se ele fosse contratado, porém, no segundo momento, a população se armasse efetivamente? Por isso que existem bombeiros e extintores de incêndio. Então, existiria uma agência de segurança e o cidadão teria sua arma e eles se complementam. Sim, mas a questão é do excedente. Vamos dizer, hoje tem cerca de 100 mil policiais. Vamos dizer que esses 100 mil são uma força de trabalho que foi contratada efetivamente pela população, no primeiro momento. Agora, no segundo momento, a população está armada. Então, a demanda por policiais contratados diminuiu. O que seria desse excedente aí, né? Classificados. Tem um downsize no setor. Eles poderiam fazer outra coisa, poderiam fazer filme de ação, poderiam ser instrutores de paintball. Mas é importante pensar que a economia, uma economia saudável, é aquela que liquida empregos, onde os empregos não são mais necessários porque a sociedade já produz aquilo com menos energia. E os recursos humanos vão continuar sendo sempre o recurso mais escasso de uma economia e não mais outra coisa. Então, boa noite, eu sou o Alex, queria agradecer também pela palestra. E assim, a dúvida que eu tenho é a seguinte: eu deixei um post no Facebook uma vez, convidando meus amigos a comentarem sobre o que eles acham de capitalismo, anarcocapitalismo, né, tinha uma imagem lá e tal.
E teve bastante gente que foi a favor, falou legal isso aí, essa ideia é bacana, até que apareceu um professor de história que trabalha na prefeitura, né? E o cara jogou uma parte de argumentos, assim, eu sabia que tudo aquilo estava errado, tudo aquilo era ladainha, mas eu não tinha capacidade de argumentar com aquilo, sabe? Eu não sabia onde encontrar os argumentos corretos. Né? Aí eu vi na palestra e falei, caramba, se eu tivesse o conhecimento que o Focus tem, eu conseguiria deitar ele fácil. Né? E eu queria saber, assim, a esquerda tem vários cursos de esquerdagem. Né? O Nando Moura está aí com um curso de conservadorismo dele. Eu quero saber quando é que vai ter... eu quero saber quando é que vai sair o curso de libertarianismo do Paulo Cogos aí. E as lives? A gente precisa disso, cara. Eu preciso disso aí. Alex, pega uma maçã por isso. Pega uma fruta por isso. Eu quase fui não vai ter diploma reconhecido pelo MEC. Mas nós precisamos de conhecimento, não de certificado. Mas eu gostei muito da ideia. Será que rola uns blocos? Será que rola uns blocos? É porque essa parte técnica aí é complicada, né? Eu sou de humanas, eu faço sangue. Olha isso. Abacate é moeda. Cogos, sou eu de novo. Eu queria te perguntar o seguinte: qual é a relação que você enxerga entre a sociedade de medo que a gente vive hoje, governada pelo Estado, e todo o período de degeneração moral que a gente também vive? Eu também queria que você contasse pra gente se você vê que numa sociedade libertária, se essa degeneração moral ela poderia nos levar à nova criação de um Estado e nos levar justamente a uma nova falha, mesmo com todo esse sistema de polícia privada, etc. Excelente pergunta. Aliás, quando eu era estatopata, eu fiz essa pergunta para o Walter Bloch. O Walter Bloch estava lá na terceira conferência da Escola Austríaca, falando sobre falhas de mercado. A tese dele é que falhas de mercado não existem, e realmente não existem. Mas na época eu achava que existia. E eu perguntei para ele, Walter Bloch, a existência de um Estado não é a prova de que o mercado falha? O mercado não falhou em nos defender contra o surgimento de um Estado? E o Walter Bloch foi extremamente honesto comigo. Ele falou, não sei responder, pergunta capciosa, caramba, eu vou ter que pensar. Aí, um dia eu estava lá tomando banho e pensei numa coisa. Não existe falha de mercado, o que existe é déficit moral. O Estado é consequência da nossa imoralidade em aceitar as injustiças que ele comete. E se houver uma degeneração moral, não tenho dúvida que o Estado vai ressurgir e que não há empresa, não há incentivo econômico que vai nos proteger. Porque realmente tudo começa na moral. Bem lembrado. Porque ele está certo, porque a moralidade faz isso com você tem liberdade. Obrigado. Pessoal, quando vocês forem fazer pergunta, fala um nome e sobrenome aí, para vocês ficarem à moda. João Carvalhosa. João Carvalhosa. Minha dúvida é em relação à questão o quanto que a fé pode influenciar o desejo do homem de boa moral e que tenha realmente desejo de proteger sua família e de se armar para isso. E o que um Papa, que realmente não tem da mão ali, pode influenciar o déficit moral nesse ano? Acabei de me confessar. Agora eu vou ter que confessar que eu vou falar mal do Papa de novo. Esse Papa que nós temos aqui, ele é um teste de pureza da fé. Para falar o mínimo. Mas realmente, isso foi abordado ontem, o amor próprio é um pilar da moralidade, o amor pela família é um pilar fundamental da moralidade. E quem ama defende. E o catecismo fala isso, a necessidade de defender. Essa frase do final aqui, do livro de Timóteo, fala exatamente isso. Bom, deixa. A frase do Timóteo era essa: um homem que não protege os seus, que não provê os seus, é pior do que um infiel. E quando fala prover, não é só prover de comida, de moradia, é prover de segurança. Então a fé cristã
fala muito sobre isso. Tem gente que acha que Cristo era pacifista. Ah, Cristo falou em dar outra face. Dar outra face não é tomar bolacha quieto, não. Os doutores da igreja, o magistério, interpretam essa passagem, dar a outra face, como resiliência, permanecer na luta. Ou seja, o sujeito te deu um tapa na cara, dá na outra, não, vem, dá na outra. É isso. Então Jesus fala, vem da sua capa com uma espada. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Agora, o Papa Francisco fala que não, as armas são coisa ruim, só que ele tem a melhor companhia de infantaria do mundo no Vaticano, que é a Guarda Suíça. Aí ele fala, precisamos aceitar todos os refugiados, precisamos viver o caminho dos refugiados. Fala para as suecas que foram estupradas que é bom viver o caminho dos refugiados, porque eu acredito que são capazes de concordar. Então a verdadeira fé é a defesa da justiça. Boa, Marcos. Acho que eu sou o único que vai fazer uma pergunta que desafia um pouco a sua linha de pensamento. Tanto você quanto outros aqui criticaram completamente gradualistas ou a linha de pensamento do gradualismo. Mas eu tenho uma dúvida. Como você fala muito, por exemplo, de que a gente tem que fazer a própria segurança, se preocupar com isso. E um bloqueio claro para isso é a impossibilidade de nós termos armas de forma fácil, né? Como você vê a possibilidade de que alguém que se elege, alguém que tem um pensamento libertário, passar uma emenda que cria o second amendment, quando tem nos Estados Unidos, aqui no Brasil, possibilitando todo mundo se armar? E outras coisas nesse sentido, como redução de impostos via mudança de lei também. Eu acredito que isso seria um ganho para a gente, tanto financeiro quanto de proteção. Como que você vê isso? Você acha que é impossível? O que você acha sobre isso? Eu não tenho dúvida que se entrar um político que libere as armas, isso vai ser um ganho. Eu não tenho dúvida que chegar o Bolsonaro lá, agora está liberado o armamento para todo mundo aqui, tá ok? Eu não tenho dúvida que isso aqui vai ser bom. Isso não significa que você vai virar bolsominion, não significa que você vai idolatrar o inimigo. Porque quando o Estado faz alguma coisa boa, como jogar comunista no mar, Pinochet. Cadê o cara que está com a camiseta do Pinochet? Pinochet Helicopter Tours. Isso aqui é um relógio que está quebrado 2 vezes por dia. Isso são flutuações estatísticas. Essas flutuações estatísticas não chegam nem a ser uma compensação para o dano que o Estado causa, para torpeza moral inerente à própria existência do Estado. Então, se o Estado, por acaso, apresentar uma flutuação estatística, entrou um político ali meio fora de controle, o establishment acabou falhando ali, o Trump foi eleito, liberou as armas, aproveita isso, compra suas armas, estoca a munição, mas não é por isso que você vai justificar o Estado, não é por isso que você vai aprovar a política. Você vai ter a seguinte postura: o meu inimigo cometeu um erro e eu vou aproveitar. Sim, ele continua sendo seu inimigo. Essa é a postura. Então, nesse sentido, você acha que não faz sentido a gente apoiar alguém que é mais liberal ou menos, porque não faz diferença? Vai ser um erro estatístico qualquer êxito. Sim, nesse momento nós perdemos a importante noção da determinação do conflito. O Estado é nosso inimigo, nós estamos em guerra. Se você... isso, fala. O problema é que não é só você equivocar, você tem todo o processo de eleição. Vamos chamar de você tem todo o processo de eleição. E você não tem como você estudar, olhar diretamente e ao mesmo tempo participar de toda a política de campanha. Posso dar um exemplo, o Rafael Reis. Ele perdeu todo o tempo que você quando ele dirigiu um libertário, que hoje ele não consegue nem explicar a sua argumentativa. Ou seja, ou você estuda a ideia, espalha a ideia, ou você entra no cara. Nós não podemos ideias e não pessoas. Estuda o mínimo possível, tá escutando o que você precisar de direito constitucional, pra você entender o tanto que é difícil, mesmo com vários liberais na máquina da política, você conseguir passar qualquer coisa favorável a gente. Qualquer coisa. São 513 deputados federais, são 81 senadores. Você precisa ter projeto realmente importante, você precisa ter 2/3 de cada casa. Aí os caras podem ficar revisando, tirando coisa, pode transformar um projeto liberal numa coisa completamente diferente. É praticamente impossível. Aí você pega o efeito colateral. Você está nesse momento no Brasil, a gente está no meio do precipício. Você bota um
libera lá, o cara vai liberar armas e vai diminuir imposto. Você vai reguer toda uma fé no Estado novamente. Vai ser muito difícil você tirar. Então, assim, eu prefiro o pior. Mas muito crítico sobre isso. Tem uma outra coisa. A discussão política gera cisânia nas pessoas. E quando nós deveríamos nos unir contra o nosso inimigo, nós estamos brigando para ver qual é o parasita menos pior. Então não faz sentido. Você vai chegar para alguém que devia estar cooperando com você contra o Estado, não, o Bolsonaro é menos pior, não, o Dr. Ray é menos pior, vocês vão brigar por causa disso. Esquece esses caras. Muito boa noite, eu sou Breno Siviero. Queria dizer a vocês o seguinte: grandes movimentos exitosos da história começaram dessa maneira que vocês estão começando. Eu queria cumprimentá-los todos e todas por tornarem real essa primeira conferência anarcocapitalista. Parabéns. Meu amigo, meu irmão Paulo Fogos, e saúdo não só pelas brilhantes explicações, explanações, imitações, não só de ontem, nem só de hoje, mas de sempre. E eu queria perguntar, sei que você tem algumas considerações a respeito da militarização das polícias, que você pudesse compartilhar um pouquinho conosco para finalizar. Obrigado. Parabéns a vocês. Essa é uma dúvida interessante, né? Nós, libertários, devemos defender o quê? As esquerdas são contra a militarização da polícia. Vamos concordar com a esquerda? Vamos ser a favor da esquerda? Oi? Pode. Se você sair da maçonaria, pega duas. Senão não pega nenhuma. Então a esquerda fala, não tem que militarizar a polícia, bando de fascistas, bando de caixa de guarda da burguesia. Vamos concordar com eles? Ou vamos querer militarizar a polícia, aumentar o poder do nosso inimigo? Ficamos num enigma, ficamos num conundro. Esse conundro existe porque é onde nós vamos cair, numa conversa de loucos, toda vez que não existe propriedade privada. Só a propriedade privada racionaliza o debate. Vou dar um exemplo, lei antifumo. Você tem direito de fumar na sua propriedade privada? Tem. Você tem direito de não respirar fumaça tóxica? Também tem. E aí, proíbe ou não proíbe o cigarro numa balada? É fácil sair desse enigma. Propriedade privada. O dono da balada decide, se você não quiser ir lá, você não vai, acabou. Enfim. E com a militarização da polícia é a mesma coisa. Uma sociedade mais riponga pode preferir uma polícia mais do modelo seu guarda, ali, barrigudinho, comendo coxinha. Já uma sociedade mais barra pesada pode preferir o modelo Judge Dredd. This is not a negotiation, this is a judgment. Os dois modelos poderiam conviver. Então, não caiam na armadilha de debater com alguém que não aceita a única solução razoável, que é a propriedade privada, a privatização da polícia. Fora disso, nós estamos numa conversa de loucos. Por outro lado, o problema é real, o Estado existe, o problema existe. Então, uma milícia local, uma polícia local e às vezes até um exército local podem ser uma forma de evitar a nulificação das soberanias locais. Por exemplo, o exército da Polônia é uma defesa que a Polônia tem contra a tirania da União Europeia. Por outro lado, é o mesmo exército da Polônia que impõe regulações da União Europeia em cima do polonês. Como é que você sai disso? Precisamos pensar então numa pirâmide. O ideal seria que os exércitos da União Europeia, da ONU, fossem veganos tomadores de soja armados com canivete. Enquanto que o guarda da sua rua fosse o soldado universal, o Vandamme. Esse seria o modelo de uma pirâmide. Esse modelo nunca vai existir na vida real. Mas o mercado vai tender a isso. O mercado vai tender a, vou usar um termo feminista aqui, empoderar o consumidor local. Enquanto que o Estado vai tender a inverter a pirâmide. Nós vamos acabar com nada no nível local e um exército mundial. Medo, né? Ou o exército da União Europeia, que está muito próximo. Aquela vagabunda da ministra da Defesa da Alemanha, a Van der Leyen. Nenhuma mulher vagabunda! A Van der Leyen, ela queria fazer um exército da União Europeia. Essas coisas que nós temos que ter medo. Então, a resposta... Os capacetes azuis ali são o que há de pior no mundo. O que eles fazem com os povos que eles invadem. Por isso que, com todo respeito ao Rodrigo Souza, eu acho que ele cometeu um erro. Ele falou que o Japão está seguro porque tem tropas americanas. Não, ele só está dependente e vulnerável.
Cogos, Arthur aqui, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta rápida, já que você está tocando no assunto de segurança. Na real, é uma coisa que eu acho que é dos assuntos, né, é o que eu tenho mais dificuldade de enxergar, que é em relação às ruas privadas, né, locais privados. Ruas eu acho até mais fácil, mas quando a gente estava olhando, estava até conversando com o Nemer hoje no almoço, de locais, né, ditos públicos, por exemplo, praias, né, espaços públicos, como se daria, de repente, uma coisa mais futura, sem uma segurança privada? Como se definiria o apropriador original ali, daquele local ali? Como é que poderia ser feito isso? Se você acredita em locais coletivos, é diferente da gente falar de coletividade. Locais coletivos, por exemplo, eu fui numa viagem recente com a minha namorada e tinha um local lá que era uma cachoeira, que era dentro de uma propriedade, né, cercada e tal, só que o pessoal já estava acostumado, entrava ali, eu até fiquei no início meio preocupado, falei, pô, tô invadindo a propriedade do cara, mas tinha um cuidador lá, todo mundo entrava, fazia uso da cachoeira lá, né, da região, e saía, não tinha problema nenhum. Eu queria saber um pouco sobre essa questão de locais privados, assim, o que você tem a dizer sobre isso, o que você estudou, de repente, fazer esse paralelo com a segurança aí. Obrigado. Obrigado, Arthur. Só uma coisa, eu acabei de lembrar de uma... além de organizador, ele faz uma pergunta boa, outra nossa aqui, outra é pro seu pai. Se não fosse seu pai, você não estaria mais. O Arthur merece uma abacate também. Uma vez. Só uma coisa que eu lembrei da pergunta. Não, na festa do meu pai. Ele te converteu. Então, só uma coisa que eu lembrei para complementar a pergunta do Breno. O Raymond Aron fala que a esquerda sempre está condenando a truculência policial. Não pode bater no bandidinho. E quando eles chegam ao poder, eles são os mais truculentos. É isso que nós vemos na polícia da Venezuela. Né? A mais truculenta de todas, que é a esquerdista. Agora, a sua pergunta é interessante porque ela nos mostra a necessidade de privatizar, de enclausurar uma comunidade. Então, tem uma cidade lá no México que se chama Aguascalientes. Aguascalientes é uma das cidades mais seguras do México, do mundo, num país que é extremamente violento. Porque elas se cercaram e criaram uma polícia da cidade. Não é o modelo perfeito, não é uma empresa municipal, mas é descentralizado. E quanto mais descentralizado for, mais autonomia existe para o cidadão. Porque se eu não gostar do arranjo onde eu vivo, eu ando 5 quilômetros e mudo de lugar. Agora, se existe uma polícia mundial, eu vou mudar para onde? Para Marte? Então, os locais, quanto menores forem, quanto mais eles forem apropriados de uma maneira que não vai ser perfeita, mas vai ser próxima do justo, mais autonomia o cidadão vai ter para mudar de lugar, para escolher o melhor lugar, e assim o mercado vai se adaptando. Por isso que eu diria que no livre mercado, condomínios, que hoje são democráticos, tem comissões de condomínio ao inferno, tenderiam a ser mais ou menos uma narcomonarquia. Eles iam ter um rei, um duque, uma elite natural, que vão administrar esse condomínio de forma a perpetuar a riqueza da sua dinastia. Por isso eles vão tentar atender os interesses do consumidor. O Ropa fala sobre isso, a superioridade da monarquia em relação à democracia. Como é que vai apropriar, por exemplo, uma cachoeira, um recurso natural sem dono? Geralmente eu não vejo ninguém brigando na praia por causa de cachoeira. Simplesmente uma comunidade que viva no local e que crie melhoramentos ali e que tome para si a missão de bem administrar e cobre para isso uma taxa voluntária ou cobre aluguel das barraquinhas, ela vai se tornar a dona do lugar por direito e ela vai concorrer com todos os outros. Não vai haver, se não existir a legitimação da violação da propriedade privada, dificilmente vai haver algum incentivo para ter guerra entre esses proprietários. Pelo contrário, a coisa vai se fragmentar cada vez mais porque novas elites surgirão. E assim seria um caminho para a paz, não seria perfeito, mas seria melhor do que tem hoje. Meu nome é Valdemar Cogos, eu sou o pai do Paulinho. Mas eu não tenho culpa de nada. E aproveitei para tomar da palavra, para falar com ele, porque em casa ele não me ouve. Vai se arrumar de novo? Eu também concordo, e a minha ideia é de que imposto
é roubo. É proibido o indivíduo criar provas contra si mesmo. Todo mundo conhece esta frase. O sujeito não pode produzir provas contra si mesmo. E eu queria saber a opinião dos anarcocapitalistas em relação à declaração de imposto de renda. Se isto não é uma contradição. Obrigado. O papai aqui, ele não me ensinou a ser anarcocapitalista, mas ele ensinou coisas até mais valiosas, né? Então... Declaração de imposto de renda é uma coisa que o cara que inventou, ele veio parar no prefeito de Pedrinha. O Einstein, ele falava que eu entendo de física quântica, entendo de relatividade, entendo desses paranauê todo, mas eu não consigo entender o imposto de renda, porque você é punido por prestar serviço para a sociedade. E você é escravizado, né? A escravidão não acabou com a princesa Isabel, porque o governo, ele não contente em te roubar, ele fala, agora você vai me ajudar a te roubar. Você vai preencher você vai fazer uma declaração. Então é uma situação pior que a derrama, né? Porque na derrama o governo chega lá, me dá isso aqui, me dá isso aqui, você não tinha trabalho nenhum. Agora você tem que fazer uma declaração de imposto de renda, você tem que trabalhar para o governo, você tem que ajudar ele a te roubar. Então a melhor declaração que eu já vi alguém fazer para o fisco foi a do Cristiano Chiota. Fisco, eu te odeio, vai pra... Foi a melhor declaração que eu já vi. Meu nome é Hugo, e aproveitando que você está falando do assunto, eu vou fazer uma pergunta. E as lives? As lives voltaram. Eu tinha certeza que essa pergunta ia vir do Arthur. Olha, eu tô com uma fase complicada na minha vida, mas eu prometo que eu vou me esforçar para elas voltarem. Eu não ia voltar, mas prometo que vai voltar. E agora você manda um salve pro grupo. Vou até fazer uma meta de lives e quando nós atingirmos uma meta, nós vamos dobrar a meta. Tá bom, salve pro libertarianismo. Canta. Posso terceirizar? Prêmio Civil. Prêmio ser um dos melhores cantores aqui. Valdemar? Não, vocês cantam melhor que eu, vai, pelo amor de Deus. Canta, Cogos. Canta. Na hora de tirar o 10, Cogos. Na hora do 10. Canto da União Soviética. Isso. Libertalista. Tá, então para terminar, uma homenagem ao verdadeiro Instituto Libertário, que é o Instituto Rothbard. Sou do Instituto... Mentira dessa. Sou do Instituto Rothbard brutalista, que na luta se impõe pelo purismo, o ideal de liberdade ele conquista e rejeita com força o fusionismo. Rejeitamos do establishment qualquer figurão, refutamos minarquistas com a argumentação. A política é nossa ciência, portanto não pode ser refutada. A escola de Chicago é uma indecência, Paucher é um assalto à mão armada. E eleições aprendi a ninguém eleger,
E bradar mais do que nunca vai... É hora de se ceder. Rejeitamos a inverno e a dissolução. Vai a solução. Bravo. Nossa, os caras... É isso aí, vai. Obrigado, Camila. Bom, agora eu quero fazer uma homenagem aqui e eu já vou pedindo desculpas previamente pela minha voz que não está boa. Isso vai ficar pior ainda, porque eu não sei se eu vou me segurar. É bem capaz que eu derrame umas lágrimas aqui, desculpe se ficar meio piegas isso, mas é que eu estive pensando esses dias, e hoje inclusive o Quioca falou que por que a gente gasta tanto tempo fazendo esse tipo de coisa, e eles falaram que tem a ver com uma questão moral, princípio moral, de você ter que levar a verdade para as pessoas, né? E é claro que isso é verdade para mim também, mas tem um ponto além para mim. Amor. Eu amo a ética libertária e ensinar as pessoas a ética libertária, levar a ética libertária às pessoas. E reunir todos vocês aqui hoje, para mim, é muito emocionante, de verdade. E o prêmio que a gente vai entregar hoje, ele reflete um pouco o propósito desse evento. Porque o nosso trabalho, o propósito dele é alcançar pessoas que tenham esse mesmo, jovens que tenham esse mesmo propósito de levar para frente, de divulgar, de estudar, de aprimorar as nossas ideias, de colocar as nossas ideias em conflitos, em choque, para que a gente possa lapidar elas e, com elas cada vez melhor, poder encher esses auditórios cada vez mais, né? E quem sabe ter um auditório maior ainda. E teve uma pessoa que veio me procurar e eu percebi como que os olhos dele brilharam, sabe? O fato a possibilidade dele estar participando de um evento como esse. E desde o início ele logo comprou o ingresso, ele doou dinheiro pra gente, quer dizer, ele acreditou na gente antes que a gente tivesse qualquer coisa a oferecer. A gente simplesmente falou, nós vamos fazer uma conferência narcocapitalista. E ele acreditou nisso. Independente do que a gente fosse entregar, ele queria estar aqui participando disso. E é esse tipo de pessoa que eu quero, porque isso daqui não acontece em base de mágica, gente. A gente precisa muito da ajuda de vocês. Muito. E cada ajudinha, cada apoiozinho, cada ingressozinho que vocês compram faz uma diferença. Isso vai refletir muito lá na frente, vocês podem ter certeza. Essa iniciativazinha que a gente está fazendo aqui hoje, um dia eu tenho certeza que ainda vai ser um evento muito grande, que a gente ainda vai atingir muita gente e que a gente ainda vai colher muita coisa boa disso. Então, eu quero homenagear uma pessoa que, enfim, que acreditou nisso tudo e que, de certa forma, reflete isso que eu estou buscando. Eu quero atingir pessoas como ele. E eu tenho certeza que ele não é o único aqui. Tem muitos outros aqui que também amam a ética libertária, também amam levar o conhecimento para as pessoas. E esse prêmio, ele é uma homenagem dupla, né? Porque aqui no Brasil, o Brasil ele é muito ativo nas redes sociais, né? Então talvez por isso esse número possa estar um pouco mascarado para cima, pode enganar um pouco. Mas eu tenho muito orgulho de falar que aqui no Brasil a gente tem o maior movimento online libertário turista do mundo. Do mundo.
o segundo movimento purista libertário do mundo, que é o americano, ele não chega na metade do nosso. Como? Sim, progressistas, né? Toquistas. Se você quer saber se você é uma capa de verdade, entra no grupo deles. Se você não for banido em uma semana, você não é uma capa de verdade. Exatamente. Então, são relativistas, progressistas, e que fogem da pureza da ética libertária. E eu tenho que, com esse prêmio, a nossa equipe pretende estar, claro, homenageando o nosso homenageado, mas ela vai homenagear também 3 pessoas. Para sempre. Sempre que esse prêmio estiver sendo entregue, essas 3 pessoas estarão sendo lembradas por isso, por terem influenciado para que esse movimento continue sendo um movimento purista e que ele não caia em relativismo, que o establishment não engula ele como engoliu lá nos Estados Unidos, porque ele já foi um movimento purista, ele nasceu um movimento purista e ele foi engolido pelo establishment. E é isso que estão tentando fazer aqui no Brasil e a gente não pode permitir que isso aconteça. Nós temos que ser duros, emplacar. Sempre que a gente vê relativismo, nós temos que ser duros. Essa questão de polidez, de tratar com respeito, eu sou contra. Sabe por quê? Não, é sério. A pessoa vem falar assim, não, mas eu tenho o direito de ter Bolsa Família. Ele está querendo dizer que ele tem o direito de te assaltar e você tem que ter polidez com um cara desse? Um relativista não merece respeito. Não merece respeito. E a gente tem que ser muito firme. A gente tem que ser muito firme para defender a nós mesmos. Nós merecemos esse respeito. E essas 3 pessoas... Essas 3 pessoas, elas merecem ser eternamente lembradas aqui no Brasil, pelo trabalho que elas fizeram, que elas ainda fazem, e que, se Deus quiser, ainda vão fazer muito. E esse daqui é o troféu Quioca. E eu queria convidar o Fernando Quioca e o Cristiano Quioca para virem entregar esse troféu ao nosso homenageado, que é uma pessoa que, cada vez que ele está conosco, os olhos dele brilham. E esse sentimento de amor, de sensação de algo especial que eu quero ver em todos vocês. Sempre que a gente se reunir, que a gente for debater, que a gente for fazer algum projeto. É isso, a entrega é amor. E, enfim, o nosso homenageado é o Peter Richards. Alguém chama a Mara porque foi ela que aguentou mais eu falando de libertarismo. Alguém, por favor, chama ela lá fora. Ah, tá. Sei lá, velho, não tem muito o que falar. Era falar tanto, né? Eu tô muito feliz com isso. Não sei muito bem o que dizer, porque, tipo assim, eu fui libertário não tem nem um ano. E foi por causa do Rafael Haydn, então isso é meio vergonhoso. Mas eu queria falar, tipo assim,
que um dos direitos que alguém poderia achar, tipo assim, que eu ia falar, nossa, meu direito, e tal, esse negócio, por exemplo, de vaga de deficiente. Eu não falando, nossa, eu sou grande deficiente, nem nada disso. Mas, tipo, eu não entendo, cara, por que eu tenho que botar um fuzil na cabeça do cara pra ele me respeitar? Entendeu? Tipo assim, e a galera sempre chega, tipo assim, vamos pôr a lei na escola, ou tipo, vamos ter tal coisa. Mas, por exemplo, a minha escola, que eu fiquei, tipo, até o fim do fundamental, eles sempre ajudaram. E, tipo assim, eles se mostraram dispostos a ajudar. Então, tipo, eu não acredito que eu precisava de um fuzil pra fazer eles obedecerem. Então, tipo assim, é isso, foda-se o Estado. São 3 irmãos, né? O outro irmão tá fora. Ah, tá. Em homenagem a Maru, que ela sempre aprende o nome de Eu cheguei no abacate, né? Agora eu fiz completo. Eu não tenho muitos adjetivos para descrever esse momento. Mas eu não quero falar muito tempo, porque ainda vai ter o show do Slammer, que eu estou esperando mais tempo. Então, vamos lá. Rafael Seixista, suba ao palco.